Mas vamos lá, vamos ouvir esse vídeo. Vamos lá. Gente, paz de Deus com todos. Vamos lá, ela já começa com a paz de Deus, sendo que ela não está em paz. Ela não deveria nem dar paz de Deus, mas ela fala a paz de Deus para se conectar com os CCBanos. Normal. Mas ela em si, ela não está em paz. Tá certo? Vamos continuar aqui, vamos lá. São 10h43 da noite, aqui no estado que a gente mora, no Paraná. Essa aqui, que tá do meu lado, é minha cunhada e também minha amiga de infância. Aqui, ó. É cunhada dela. Então, essa moça que tá à frente aqui, ela é irmã do agressor. Ela é irmã do agressor. A própria irmã do agressor veio a público para também denunciar. Tá certo? E ela é muito amiga dessa outra moça que foi casada, que está casada com esse infrator aí. Vamos lá. Eu tô tentando buscar força pra ela falar. A gente acabou de vir de uma reunião com o ministério. A gente não, na verdade, ela. A Bela casou há pouco tempo, tem pouco mais de 1 ano. Fala, amigo. Pode falar. Aqui, ó. Então, ela foi numa reunião de ministério e ela foi com documentos em mãos. Tanto que ela tá com os papéis ali. Ela foi com boletim de ocorrência. O ministério fica com raiva disso. O ministério, ele pede para as pessoas não entregar na mão da lei, da justiça, porque isso vai respingar no nome da congregação. O ministério, eles querem abafar o caso, mas quando eles entram com um processo contra críticos, eles vêm a público incentivar todos os fiéis a denunciar canal de crítico e derrubar canal de crítico. Ele vem fazer o público ser massa de manobra deles, gado, para denunciar canal de crítico. Ou seja, quando é no rabo deles, eles usam de mecanismos para ir direto na justiça. Mas quando é no meio dos fiéis, aí eles tentam ocultar. Então ela já foi com o boletim de ocorrência, com toda a documentação dela em mãos. Olha o que o ministério falou para ela. Olha só. Calma aí que a gente tá fazendo uma coisa. Tá. O Gabriel, ele é um menino explosivo, um menino agressivo. Aqui, ó. Ela trata ele como menino. Homem que bate em mulher é monstro. Ela trata ele como menino porque ela deve ter afetividade com ele. Muita afetividade. E ela demonstra um certo medo, tanto que ela chama ele de menino. É um rapaz casado. Ela chama ele de menino. É um menino explosivo. Não. É um rapaz que com certeza deve ter muita mágoa, muito rancor e muito... Ele deve ter em si muitas coisas que ele guarda na consciência dele, talvez que aconteceu no meio dos pais, talvez a igreja que ele vê o ancião tratar a irmandade, talvez ele viu alguma situação e ele guardou no subconsciente dele. Aí ela trata ele como o Gabriel é um menino explosivo. Ela tenta minimizar, tá? Vamos lá. Psicologicamente, agressivo fisicamente. E quando eu casei com ele, já tinha sinais, só que eu não queria levar isso, não queria... Tá vendo? Ó? Quando eu casei com ele, já tinha sinais. Quando eu casei com ele, já tinha sinais. Entendeu? E é isso que eu fico pé da vida, para não falar um palavrão, é que na congregação você busca a palavra acreditando que Deus, ele já sabe o futuro que vai acontecer, porque os anciãos colocam isso na sua cabeça. Não. Deus está preparando uma serva, uma santa, ele já sabe o teu futuro, que você vai ser uma mulher abençoada, vai produzir nessa obra, seus filhos vão sentar na sua mesa, você vai ouvir cânticos espirituais, vai ser do ministério, vai pregar a palavra, e parará e parará. Então você ouve isso, o feitiço, e aí você casa com canalha. Tá certo? Mas ela disse que lá no início ela já sabia que ele era um menino explosivo.
E aí depois ela acrescenta, né? Que é o terrorismo psicológico, as agressões e assim por diante. Vamos continuar aqui, ó. Acreditar nisso. Então eu casei com ele. Só que ele é um abusivo, ele é agressor. E eu conversei com os irmãos hoje. Aqui, ó, agressivo. Tá certo? Abusador. Agora, vamos lá. Ela conversou com os irmãos. Presta atenção naquilo que os irmãos falaram. E os irmãos simplesmente falou que isso não é justificativa pra mim. Ministério daqui, o ministério daqui, o ancião e o cooperador daqui. Não é justificativa. Quiseram praticamente forçar ela continuando o casamento. Aqui, ó. Aí a moça que tá do lado, que é a irmã dele, ela entra no meio da conversa e fala: peraí. Eles praticamente quiseram forçar ela a continuar no casamento. Olha o que essa irmã ela tá falando. Olha o que ela falou. A própria irmã dele. Ela disse: não, nós fomos na reunião e o ministério praticamente quis forçar ela a continuar com ele, com esse agressor aí. Então, a própria irmã, ela começa, ela sente mais a dor. E ela começa a expor. Vamos continuar aqui, vamos lá. E o ministério não sente a dor de ninguém, gente. O ministério, a dor que eles sentem, na verdade, é no bolso. Quando a coleta tá baixando. Quando a coleta tá baixando, é culpa de alguém. Ou é o cooperador que é travado, ou é culpa do ministério, da localidade ali, que não tá tratando bem os fiéis, que tem que dar doce pros fiéis. Quando eu falo doce, é pregar aquilo que os fiéis querem ouvir. Profecias, revelações e visões, tá certo? Então, o ministério só sente quando dói no bolso. Quando acabou, baixou a coleta, pronto. Você quer ver o ministério virar o próprio diabo, o próprio Satanás, é quando mexe nas coletas. Mexeu na coleta, mexeu na menina dos olhos deles. E a doutrina? Não, a doutrina aqui é a doutrina dos mais antigos. Aqui a doutrina é dos marcos antigos. Nós temos que andar pela doutrina. Doutrina que nos dá salvação. Então, para eles, é coleta e doutrina. O povo que se lasque. É mais ou menos assim. Aí chega uma situação dessas, tá escrito na Bíblia deles que eles têm que carregar a carga do outro. Tá escrito na Bíblia deles que eles têm que sentir, faça aos outros, quer que faça você mesmo. Tá escrito no livro de Tiago. E o safado do ministério chega nela e fala assim, com a acepção eclesiástica da palavra, ele chega na irmãzinha e fala assim: não, isso não é motivo para você divorciar. Houve adultério? Não houve. Você tem comprovação? Você tem foto? Você tem vídeo? Você tem mostrando quando aconteceu a penetração? Não tem, então não é motivo. Você tem que pegar no flagra. Vamos continuar aqui, vamos lá. Não quiseram nem ver as provas, porque mostra, ela tá aqui, ó, com BO, tá com corpo de delito. Aí, olha só, aqui consta que eles não quiseram nem ver o boletim de ocorrência. Aí você vê o Hélio Bianco, Salvador Bueno, subir no púlpito e falar: olha, se vocês tiverem alguma denúncia e vocês quiserem falar alguma coisa, vocês podem entrar em contato conosco. Nós temos um canal direto com o povo. Vai lá, denuncia, mostra as provas que nós vamos resolver. Tá aí, ó. Nós estamos provando para vocês que isso tudo é mentira, isso tudo é falcatrua. Não existe isso. Sabe o que existe? Existe é manipulação para obter mais lucro nas coletas. O que acontece na congregação é exatamente isso, é o culto ao egoísmo. Enquanto não está doendo no meu umbigo, eu não vou fazer nada. Tá certo? Vamos lá, vamos continuar aqui. Então o ministério, eles ouviram aí a denúncia, não quiseram nem pegar as provas, porque eles, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você chega no diante do ministério e entrega para eles uma ordem judicial, um boletim de ocorrência, um documento jurídico, eles nem pegam, porque eles entendem que a lista está passando por cima deles. Eles são assim, eles são macabros. Eles são assim, eles nem pegam. Não, você já foi lá? Não, então você não deixou na mão de Deus.
Você já passou por cima, você já colocou a tua mão, então se está na mão dos homens, deixa na mão dos homens. Você não confiou nas mãos de Deus. E Deus são eles são deuses. Então eles ficam com raiva, tanto que eles nem pegaram o documento dela. Vamos continuar aqui, ó. No corpo de delito apareceu as agressões. Fala, amiga, pode falar, não tem medo não, não tem medo. E no corpo de delito apareceram as agressões, inclusive eu tenho a foto aqui. Apareceram as agressões. Vergonha da tua história, não. Gabriel, ele se paga de bom moço, mas dentro de 4 paredes ele não é nada de bom moço. Ele pegava panela, jogava no chão, me jogava capacete na minha cabeça, fazia as coisas, batia na parede, me arrastou pela casa com o meu cabelo, puxava assim e arrastava pelo outro. Tá vendo? Olha o tanto de agressão que ele faz com ela em casa, em 4 paredes. Aí, sabe o que eu pergunto? Eu vou perguntar para essa moça aqui, se ela puder depois, se ela aparecer aqui nos comentários, se ela puder me responder é o seguinte. Quantas vezes que um ancião foi na tua casa, chegou antecipado e falou, Deus me revelou que o Gabriel vai começar a bater em você? Porque eles não falam que Deus chega primeiro? Então a pergunta é, quantas vezes que o ministério chegou no momento das agressões e falou, para, Deus mostrou para nós, a gente estava orando, e Deus falou com a gente para vir aqui para falar para o Gabriel parar e acabar com esse problema. Eu gostaria de perguntar isso para vocês. Para a irmãzinha. Para a irmã da irmãzinha. Tem como me responder? Eu posso dar uma resposta aqui, que talvez seja de vocês. Eu acredito que nunca. Mas dá uma olhada no culto da igreja de vocês. Todos os dias, o Deus da CCB, ele se lembra de pedir dinheiro para pobre. Então o Deus da CCB nunca deixou um culto sem pedir dinheiro para pobre. Inclusive, ele próprio revelou para os anciãos que uma vez ou 2 vezes por mês tem que fazer culto para pedir dinheiro para pobre, que é o culto de coleta. Mas para salvar o fiel, não tem revelação. Para salvar uma irmã espancada, não tem revelação. Se ela for nos anciãos conversar, o ancião vai falar, não tem divórcio. Entrega na mão de Deus. Se ela for na igreja para buscar palavra para poder divorciar do vagabundo, Deus vai falar com ela. Entrega na minha mão, coração é terra que só eu que domino, que entro. Entrega na minha mão que eu vou fazer uma obra, eu vou mudar aquela mente para você, eu vou transformar. E um dia vai ser seu companheiro nessa graça. Um dia vai ser seu companheiro. Agora eu pergunto para vocês, anciãos da congregação, e se fosse a filha de vocês? E se fosse uma filha de vocês que chegasse com um boletim de ocorrência e falasse, pai, eu tô sendo espancada por aquele vagabundo que você confirmou meu casamento. Você se lembra que eu fui buscar a palavra na reunião de mocidade e você pregou que Deus estaria nessa parte, que eu podia dar meu próximo passo, que Deus estaria comigo? Aonde eu colocasse minha mão, Deus colocaria dele? Foi na tua boca, pai. Agora eu quero que o senhor resolva. Eu quero que o senhor resolva. Eu vou fazer o divórcio, você não vai tirar minha liberdade. E nós vamos até as últimas consequências. E se fosse a filha de vocês, anciãos? É porque a palavra, ela precisa valer, né? Vocês precisam fazer a palavra da boca de vocês valer, né? Não tem divórcio. Pois eu falo uma coisa aqui para vocês. Irmãs da Congregação Cristã no Brasil, quando vocês forem na delegacia da parte, não fale somente do irmãozinho espancador, fale também do ministério. Eu fui conversar com o ministério e o ministério da minha igreja falou, isso não tem divórcio. Fale isso lá na delegacia. Coloque o nome do ancião, do canalha do ancião. Porque é só assim, a gente vendo ancião entrando na porta de trás de um camburão, sendo filmado, a cara dele estampada, porque ele está a favor de um agressor. É só assim que a gente vai começar a ver as igrejas sendo limpas. Na verdade, as igrejas já estão sendo limpas. Porque o próprio Deus está tirando os seus de lá de dentro. Vamos lá. Guardando o dedo do meio na minha cara, me chamando de puta, de imprestável, que eu não sou nada disso, tanto que eu trabalho. Aqui, ó. A moça trabalha, certo? Ela paga as contas de casa. Ela foi chamada de puta. Se é uma filha minha, meu amigo,
Se é uma filha minha, meu amigo. Eu tô dando risada aqui porque... Vamos lá. Eu pago tudo naquela casa e ele foi capaz de fazer isso comigo. Ainda fez agressão psicológica. Me isolou dos meus pais. Se eu quiser. E eu posso falar uma coisa aqui pra vocês, sem medo de errar. Na comunidade tem mais misericórdia do que na congregação. Numa comunidade, se essa moça chega lá com todos esses documentos aí pros camaradas lá, eles têm mais amor do que lá na CCB. Você acredita nisso? Tá certo? Na comunidade, eu acredito que tenha mais amor nesses casos aí para julgar uma situação dessa do que na CCB. Vamos lá. Se ficar perto dos meus pais, ele era motivo de briga. E sexta-feira eu cansei, porque eu cheguei do trabalho de um dia de cansativo e ele falou que eu tava traindo ele, sendo que ele levou e me buscou lá no trabalho. Aí o cara leva e busca a mulher no trabalho. Sabe por quê? É o controle. É o controle. O ancião no púlpito, ele ensina o controle. Ah, bicha, mas você tem prova disso? Poxa, dá uma olhada nas reuniões de mocidade. Não, porque tem que tomar cuidado com esse espírito que tá passando por aí de adultério. Aí o cara fica todo assim. Não, a minha esposa deve estar adulterando lá dentro do trabalho lá, então eu tenho que levar ela, eu tenho que trazer ela. São pessoas que não confiam no seu próprio taco. Gente, esposa adulterou, faz a cartinha. Vai viver em paz na sua. Ah, mas eu vou perder a liberdade. O importante é eu ter minha saúde mental. O importante é ter minha vida. O importante é eu ter minha vida. Ah, mas eu quero perdoar. Então tudo bem. Então, você quer perdoar? Perdoe. Mas perdoar, dentro dessa situação, é exatamente isso. Passa uma borracha e vai viver a vida. E é difícil, mas passa uma borracha e vai viver a vida. Só que isso tem que nascer do casal. Isso é do casal. O casal que tem que ter cumplicidade em sentar e conversar. Tá certo? Vamos lá, vamos continuar aqui. E esse foi um motivo dele me puxar, me brigar, puxar pelo meu braço. E eu cansei. Cansei de ficar com essa aparência, de tudo isso. Isso é... E isso daqui, gente, é tratar mulher como produto. Isso aqui é o narcisista que trata a mulher como produto. Então ele puxa, ele pega pelos cabelos, ele vai no trabalho, ele entrega no trabalho, ele volta com ela do trabalho, ele não confia. Se é pra você viver num casamento onde não tem confiança, meu amigo, pega suas coisinhas e vem embora. Deixa a mulher viver a vida dela e você vive a sua. Esse é o problema na congregação cristã no Brasil, é tratar as mulheres como se fosse um saco de pancada ou um produto. Deus falou comigo que você vai ser minha esposa. É um produto. Isso aí é tratar a mulher como um produto. Então quer dizer que Deus revelou para você que ela vai ser sua esposa. Mas não teve escolha dela? Não teve. Não teve. Entendeu? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Isso é vergonhoso. Além de tudo, ele tacou a capacitada bem aqui. Bem aqui. Eu tava no sofá, ele tava no sofá, ele tacou a capacitada em mim. E ainda tem mais que... Fala, Bela, fala. E o pior é que quando a mulher, ela pega esse boletim de ocorrência e ela leva diante do ancião, ela leva o boletim, ela leva o documento constando sobre o laudo da agressão e tudo. Quando ela leva tudo isso, ela leva o histórico do cara. O ancião, quando ele fala assim pra ela, não tem divórcio, ele tá dizendo automaticamente que tudo aquilo que ela falou ali é tudo invenção. É como se ele chamasse ela de louca. Isso aí é tudo invenção, minha filha. Você precisa ter uma prova cabal. Você não tem. Entendeu? Pimenta no dos outros é refresco, né, ancião? Pimenta no dos outros é refresco, né? Vamos supor que ela tivesse mentindo. É um exemplo, tá? Vamos supor que ela tivesse mentindo. Esse casamento
Dá para sustentar ele? Não dá. Vamos supor que ela esteja mentindo, que ela nunca tivesse vindo na internet, falado isso, não tivesse dado essa proporção, mas ela, vamos supor, ela tá mentindo, mas ela não quer mais o casamento. E aí? É necessário ficar num casamento falso? É correto ficar num casamento falso? A mulher não tem domínio sobre o seu próprio corpo, ela não tem o direito de buscar a lei e simplesmente se divorciar, ela não tem direito. Ela precisa de uma autorização. O homem que tem o domínio sobre o corpo da mulher, então o marido tem o domínio sobre o corpo da mulher e o ancião também tem o domínio sobre o corpo da mulher. Isso é uma covardia. Vamos lá, vamos continuar aqui. Tu não tem medo de falar não. Não tem vergonha, é tua história. Ele é um mentiroso. Ele é... Calma, vai ficar tudo bem, calma. Você vê que ela tá com medo, né? Porque com certeza ela deve ligar a televisão todos os dias, deve ver a quantidade de situações, de casos que aparecem na televisão. Entendeu? E ela deve estar com muito medo. Ela conhece o rapaz, né? Vamos lá. Segue, amiga, você vai conseguir. Não deixa ele sair impune disso, não. Porque Deus, ele tá no céu vendo. Aí, ó. Aí ela tem a crença de que Deus está lá no céu vendo. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus está lá no céu vendo. Mas ele não é onipotente. O que eu quero colocar aqui para vocês é o seguinte. O que é para você fazer, você tem que fazer. Porque Deus, ele já te deu a possibilidade de você fazer. Ele não fica no céu sentado, olhando você tomar tapa, não. Ele já colocou em você o poder de decisão. Só que o grande problema é que você tem medo. Você tem os medos. Quais são os medos que você tem? Os medos de perder a liberdade, os medos de cair na boca do povo, da Irmandade da CCB, que eles não têm amor, eles não têm misericórdia. Você tem medo da sua família virar as costas para você. Você tem medo de ficar manchado do seu testemunho. Você tem medo. Entendeu? Então você tem que negar a sua identidade para você viver uma vida de merda. Uma vida de lixo. Deus, ele não está no trono olhando para você e falando: ô, minha filha, eu tô aqui torcendo por você, porque senão Deus, ele seria um pervertido. Olhando uma tortura e falando: não, posso fazer nada. Mas ele tem toda a autoridade na mão dele. Então, minha filha, esqueça, esse Deus que você imagina que está lá observando, vendo você torturado e não faz nada, esse Deus aí, ele não é Deus. O verdadeiro Deus é aquele que você está sentindo a dor, a necessidade, e você tem que ter atitude de ir. Você tem que ter atitude. Você precisa de um empurrão, um vai. Que nem essa moça aí, ó, essa irmã aqui, ó. Ela tá fazendo o papel do próprio Deus. Ela tá sentindo a dor. Ela tá sentindo a dor da amiga. Isso é uma amizade. Isso é amor. Não é o ancião que nega divórcio. Não, essa moça aqui, ela tá passando por cima da doutrina para amar a tua colega. Não, eu amo você. Hã? O amor em Cristo. Isso é importante. Essa irmãzinha aqui que tá à frente aqui, ela tem 10.000 vezes mais amor do que o ancião da igreja dela. É ela que deveria estar no púlpito da igreja, não é o ancião. Nisso está o amor. Aqui, ó. Essa moça aqui, essa mulher aqui, ela é uma guerreira. Para mim, ela é uma guerreira. Ela tá vindo a público bater de frente com os povos da CCB, com o ministério da CCB. Fala, amiga. Fala, amiga. Fala. Se você não falar, eu falo. Isso é coleguismo, isso é amor. Isso é parceria. É se colocar na frente da... Isso é amor, gente. O ancião não é isso. O ancião não representa Jesus. Em nada. Vamos lá, vamos continuar. Fala,
Bela, por favor, fala. As pessoas têm que saber quem ele é, as pessoas vão ver. Isso precisa chegar em alguém. Ele não pode, gente. Ele não pode fazer isso. Ele vai fazer isso com outra moça. Ele é quase 10 anos mais velho que ela. Ele já bateu nela na primeira semana de casamento. Primeira semana de casamento, na minha, depois da minha lua de mel. Por motivo de brigar com a minha família. Ele me empurrou da cama, eu bati meu braço e ficou roxo. Eu tive que usar uma blusinha maiorzinha no dia, porque eu tava com vergonha. Vergonha por quê? Porque era a primeira semana do meu casamento. Como é que eu ia falar isso pro pessoal? Como é que eu ia reagir a isso? Se nem eu tava preparada. Mas eu achei que ia mudar. Ele orou pra Deus, prometeu pra Deus. Tá vendo? O vagabundo foi lá, não, eu vou orar a Deus. Não, isso aí é uma tática de manipulação. Irmãzinhas da CCB. Isso é uma tática de manipulação. Isso aí, eles falam aquilo que vocês querem ouvir. Ele nunca vai mudar. Ele pode se encapar, mas ele nunca vai mudar. Entendeu? Nunca vai mudar. Eu falo isso porque eu tive um pai espancador. Eu tive um pai espancador. Meu pai batizou na congregação. Meu pai, ele se batizou na congregação. Minha mãe já tinha separado do meu pai. Minha mãe já tinha se separado do meu pai. E o meu pai se batizou na CCB. Eu levei o meu pai para ir para a igreja. E o meu pai, ele deixou de espancar porque ele não tinha mais mulher, então ele deixou de espancar. Só que ele espancava com isso aqui, ó. Ele espancava com isso aqui, ó. Levantava a calúnia das pessoas. Entendeu? Era agressivo nas palavras, sabe? E só que eu imaginava que ele indo para a congregação, que ele ia mudar. Mas ele não mudava. E aí um dia, quando eu saí da CCB, eu fui lá dar um abraço nele e falar para ele que eu saí da CCB. Porque tinha sido eu que tinha levado ele. Eu dei um abraço nele e falei, pai, eu saí da CCB e tal. Ele começou a chorar. Aí ele falou, filho, eu também vou sair. Eu falei, peraí, pai, por que você vai sair? Ele, não, porque não vale a pena eu ficar num lugar onde meu filho não tá. Eu peguei e falei com ele, falei, não, pai, pra mim, já deu. O que tinha que dar, já deu. Eu consigo agora andar com as minhas próprias pernas. Eu consigo agora andar com as minhas próprias pernas. Ser livre. O que é ser livre? Não é praticar tudo aquilo que vem na cabeça para poder praticar, não. Ser livre é você ter autonomia com consciência. Você pode beber? Eu posso. Eu não posso espancar pessoas através do alcoolismo. Eu não posso agredir pessoas, eu não posso tirar a vida de pessoas através do alcoolismo. Mas eu posso beber? Se eu quiser, eu bebo. Se eu não quiser, também não bebo. É ter consciência. Ah, eu quero usar aquela roupa. Você pode usar. Só que se porventura acontecer alguma situação por conta daquela roupa, então você precisa ter a consciência de voltar atrás e falar, não, a minha experiência não foi bacana. São as experiências. Não é mais uma doutrina da igreja, é a experiência do cair e se levantar e sacudir a poeira. É a experiência. Então meu pai continuou na CCB. E eu ainda falei para ele, pai, para mim é importante que o senhor fique na CCB. Ele falou, por quê? Não, porque se você sair da CCB e arrumar uma outra mulher, essa outra mulher vai sofrer. Então é melhor que o senhor fique na CCB. Que esse daimon, vou colocar assim, né, esse daimon, esse demônio que está dentro da pessoa, ela acaba se ocultando através das doutrinas. Não é que ocultando 100% silenciado, não. É que a pessoa acaba tendo outras convivências, entendeu? Então acaba ocupando a mente com outras coisas. Mas aquele mal ainda continua na pessoa. Mas tá lá quietinho. Entendeu? Vamos lá, vamos continuar aqui. E não cumpriu nem a promessa que ele fez pra Deus, que nunca mais ia me tocar. E de lá só vem pior. Aí ele fez uma promessa pra Deus que nunca mais ia tocar nela, né? Ele fez uma promessa pra Deus, né? Vamos lá. E o pior é que uns caras desses tomam a Santa Ceia, prega a palavra,
testemunha, vai nas rodas das profecias e prega que é uma beleza, e prega visão, revelação, e prega, rasga a vida da pessoa. Entendeu? Eu conheci um camarada que tinha 3 esposas, tá? Eu conheci um camarada que tinha 3 esposas. Tinha uma esposa que morava aqui próximo aqui, aí ele dizia que ia uma missão. Chegou lá na missão lá, pegou uma menina lá, pronto. Casou com ela. Juntou. Aí volta e meia, uma missão, ia lá. Aí, é que nem aquele cara da novela, o Cadinho, né? Saía bicando por tudo quanto é lado. Aí descobriram. Aí o ministério caiu em cima e tudo. Vamos lá, tem uns cadinhos na congregação aí, viu? Vamos lá. Mas mesmo assim, com toda a fraqueza, diante de Deus, não tem por que eu estar mentindo, não tem, porque tem prova, e ela tem prova no celular dela. A gente também tem áudio de relatos de outras mulheres que ele também fez isso. Tá vendo? Tem prova, na mão dela tem prova, no celular dela tem prova, e ela também tem relato de outras mulheres que ele já se relacionou, já namorou, e que ele cometeu a mesma coisa. Olha só. Da igreja, que ele também fez isso. Eu vou expor tudo, sabe por quê? A maior preocupação dele é a liberdade dele, a maior preocupação dele é como ele vai ser visto, porque ele subia lá no púlpito da igreja para pegar a palavra, ia lá no púlpito, ia testemunhar, orar. Vocês se lembram do caso que eu coloquei aqui, há uns anos atrás, do profeta de uma cidade aí que ele pegou a esposa dele? Ele foi fazer uma visita para uma irmã, num apartamento. Só que ele não contava que dentro do elevador tinha uma câmera. Quando ele saiu, ele já saiu do elevador já espancando, batendo, esmurrando, quebrando a cara da esposa dele. E do lado de fora pegou nos cabelos dela. E a câmera de segurança pegou isso aí. Aí levaram para a reportagem. Isso aí foi noticiado na reportagem. Isso aí deu um bafafá e a congregação não fez nada. Congregação Cristã no Brasil não fez nada. Agora, teve um caso aí que aconteceu agora de um rapaz aí que ele supostamente utilizou inteligência artificial e só pelo fato de ter mostrado o logotipo da Congregação Cristã no Brasil, o ministério foi lá e fez uma circular, acabando com o rapaz. Entendeu? Então, quando é algo que vai respingar na congregação, aí eles se juntam, um corpo jurídico, vai lá, uma nota, uma circular e tudo. Mas enquanto é uma irmã ali que está sendo espancada, entrega na mão de Deus. Deus sabe o que vai fazer. Vamos lá. Comprava instrumento para dar na igreja. Vocês sabem, né, que a igreja, na maioria das vezes, é quem dá mais, é quem se mostra mais. Então, o menino... Tá vendo? E ela, olha só, ele comprava instrumento para dar na igreja. Era o santo. Não sei se vocês se lembram do caso da Jaqueline, da Jaque Souza. Ela tinha um canal aqui, ela foi processada pela CCB e a CCB pediu 100 mil de indenização para ela. Tá? O caso da Jaque é o do padrasto, que molestava ela e mais duas irmãs, salvo engano. E aí foi descoberto aquele caso. E quando o vagabundo ele foi preso, o ministério ia lá fazer visita. O ministério ia lá fazer visita para ele. E pagaram até fiança para ele, tá? Resumindo, o cara saiu e ele ajudava na construção das igrejas. O santo. O ministério adorava ele. E quando foi para ser feita a denúncia na igreja lá, desse caso, o ministério também ocultou, falou, não, é um homem de Deus, isso aí é calúnia que vocês estão levantando contra o homem de Deus, entendeu? Vamos lá. O ministério não deixou ninguém ir com ela, porque ele procurou o ministério sem ela saber, ele procurou o ministério sozinho, contou uma versão, o ministério não quis nem ver as provas dela, ela tá aqui, ela fez corpo de delito, saiu todas as agressões no corpo de delito. Você viu? Aí o rapaz, o que foi que ele fez? Ele já caiu na frente, já foi direto no ministério e contou a versão dele. Aí o que o ministério fez? Não quis nem pegar o documento na mão dela aí, ó. Ouviu a versão do rapaz e não quis nem pegar o documento da mão dela. Aí. Entendeu? Vamos lá. Então ela fez B.O., ela fez medida protetiva, ela tem marca no corpo dela e o ministério não quis nem olhar. Sabe o que o ministério falou pra ela? Fala, Bela, o que o ministério falou pra você. Isso não justifica
eu pedi o divórcio. Isso não justifica pedir o divórcio. Eles nem pegaram o documento que tá ali na mão dela ali, ó. Os prints, os conversas, o WhatsApp. Ele não quis nem pegar as provas. Isso não justifica o divórcio. Entendeu? Por quê? Porque eles pegam um texto acerca do divórcio. Eles pegam um texto e eles leem aquele texto, só que eles não entendem o texto. Eles não entendem. E aí eles criam uma doutrina em cima da ignorância deles, porque eles não entenderam. Eles não conhecem o que está escrito aqui. Aí eles criam uma doutrina mentirosa, dizendo que Jesus não aprovou o divórcio. Deixa eu explicar uma coisinha aqui para vocês. Jesus ele foi interrogado sobre o divórcio. Foi, exatamente. Os fariseus interrogaram Jesus sobre o divórcio. E Jesus, todas as vezes que ele era interrogado sobre algo, por quê? Porque eles queriam pegar Jesus na lei. O que Jesus fazia? Ele saía pela tangente. Ele, um homem muito sábio e esperto, ele saía pela tangente. Ele fazia as pessoas refletirem pelo outro lado. O que Jesus, ele sabiamente fez? Ele foi interrogado sobre o divórcio, falando sobre a carta que era liberada que foi aprovada por Moisés para ser liberada para repudiar a esposa. Certo? E aí, ele respondeu para aqueles homens. Mas ele respondeu assim. Mas lá no início não era assim. Pela dureza do vosso coração. Aí ele começa a destrinchar. Quando Jesus ele começa a destrinchar, ele sai do divórcio físico. Ele sai daquela conversa do divórcio físico, de homem e mulher, e ele vai para outro divórcio. Ele entra num divórcio que aconteceu no Jardim do Éden. E aí ele diz que aquelas pessoas, aí Jesus ele diz que aquelas pessoas estavam naquela situação, naquele momento ali, entregando carta de divórcio, que a culpa era dos próprios religiosos, por causa da dureza do coração deles, porque eles estavam divorciados de Deus. Então a resposta de Jesus foi basicamente essa. A culpa desse problema que nós temos hoje, do divórcio, que nós temos hoje aqui, a culpa é de vocês, porque vocês estão divorciados de Deus, desde o início. Então se é para eu julgar um divorciado, eu tenho que julgar vocês também, que vocês também estão divorciados. Essa foi a conversa de Jesus. Não julgueis para não serem julgados, porque com a medida que você julgar, você vai ser julgado. Jesus, ele conversa exatamente sobre isso. Vocês estão falando desse divórcio, mas vocês são divorciados de Deus. Israel é divorciado de Deus. Tá certo? Foi esse o debate, essa conversa. Só que o que os líderes religiosos eles fazem nos tempos atuais? Não, nós não podemos liberar o divórcio, porque senão vai virar um problema isso aqui. Tá certo? Vamos continuar aqui. E essa moça ela acabou explicando basicamente o porquê que na congregação não se tem o divórcio. Porque eles querem manter a casta de bom moço, de boas pessoas. Por isso que eu falo, a grande maioria dos casamentos da congregação são casamentos falidos. Eu conheço o caso de ancião que ele não para em casa. Não, eu estou trabalhando na obra. O cara não para em casa. Cooperador, mesma coisa. Profeta, mesma coisa. Então tem muitos casos da congregação que o cara nem para em casa. Tem muitos casos que o cara não gosta nem de mulher. Certo? E Deus confirmou na palavra o casamento. Vamos lá, vamos continuar aqui. Uma agressão psicológica, física, não tem justificativa pra nada. Não quiseram nem ouvir o lado dela. É só orar que vai ficar tudo bem. Gente, eu
Sinceramente, eu tô muito decepcionada, porque a igreja é pra ser um lugar de acolhimento, de ajuda, não é pra ser um lugar de medo, de ocultação. O ministério ainda não deixou ninguém com ela, ela foi sozinha. O ministério não deixou, pediu pra que ela não falasse pra ninguém. Aí, olha o que o ministério ainda, covarde, eles falaram pra ela, pra não falar pra ninguém. Ou seja, eles estão dizendo pra ocultar. Não fala pra ninguém, não. Olha como é que tá o rosto dessa irmãzinha aqui de frente aqui, ó. Ela tá chorando aqui, ó. Sabe por quê? O porquê que ela tá chorando é desilusão. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu me batizei, quando eu me batizei, eu achava que aquilo ali era o céu. Quando eu me batizei, eu achava que a congregação que está no Brasil, aquilo ali era o céu. Todas essas pessoas aqui são anjos. Não, aqui é tudo anjo. Gente, aí depois você começa a ver exatamente isso. Que elas começaram a enxergar aqui agora é o outro lado da congregação. Elas nunca imaginaram, elas acharam, elas depositavam a confiança no ministério porque elas achavam que aqueles homens ali eram verdadeiros anjos. Como que pode um anjo falar pra... Tá vendo o crime, tá com o boletim de ocorrência na mão. Como é que pode um anjo tá com o boletim de ocorrência, tá com documentos ali comprovando que o cara é espancador, que o cara é um agressor, e o anjo da igreja falar assim: não é caso de divórcio isso aqui não, e outra coisa, não fala pra ninguém não, conta pra ninguém não. Então, isso aí é uma pancada, gente. Isso aí é uma pancada que elas levaram. Principalmente essa moça aqui, ó. Essa moça aqui, ela tomou uma pancada. E não se espantem se amanhã ela vier aqui no canal dos críticos para falar alguma coisa e falar: olha, a partir de hoje já não sou mais da CCB. Não se espantem se amanhã ela despertar e falar: poxa, a partir de hoje eu não sou mais da CCB. Agora sim eu descobri a verdade da CCB. A CCB é isso. A CCB é um lixo. Entendeu? Vamos continuar aqui, vamos lá. Gente, isso é tão injusto. Tão injusto. É injusto. Imagina só você se guardar. Eu não conhecia a Bela, era só uma menina. A gente tá se portando com tudo, gente, com tudo. Menos com liberdade, com imagem. Eu só não acho justo. Tá vendo? A gente tá se importando com tudo, menos com liberdade. Ou seja, elas estão dispostas a perder aquilo que elas têm que perder para poder ter a liberdade delas. A voz delas serem ouvidas, elas serem reconhecidas como ser humano. Mas o outro, rapaz, ele tá atrás da sua liberdade, e o ministério tá atrás do quê? Dos seus interesses. Não respingue nessa obra. Não deixa manchar essa obra. Não conta pra ninguém. Cada um com seu jogo de interesse. Mas elas não têm jogo de interesse aí. Olha o rosto da irmã aí, ó, chorando, ó. Vamos lá. Justo o que ele fez com ela, sair impune, não pode sair impune. Ele tem que pagar, gente. A gente precisa da ajuda de alguém. Ele destruiu uma família. Ele é sujo, ele é manipulador, ele se mostra uma pessoa que ele não é. Ele é sujo, manipulador e se mostra uma pessoa que ele não é. Mas a gente não vai deixar assim. A gente vai expor tudo. A partir de hoje a gente vai expor tudo, gente. Tudo que ele fez com a Bela, que ele fez com a nossa família, tudo. Porque ele é uma pessoa medíocre, ele é um monstro. Ele é um monstro, é isso que ele é. Aí amanhã, os canais pró-CCB, sabe o que eles vão fazer? E eu vou pegar cada um canal desse aí e eu vou expor aqui. Amanhã, eles vão falar assim: não, mas isso aí não tem nada a ver com a CCB. Isso aí é um caso particular da pessoa. Não é um caso particular. Quem foi que confirmou a palavra do casamento? Foi o ancião. Quem foi que ensinou para os fiéis da congregação, para a mocidade, que tem que buscar a palavra para casar? O ancião. O ancião, ele libera a mocidade a casar com quem eles quiserem e casar com quem é de outras denominações, enfim, casar por amor. Não,
ele pede para sempre buscar a palavra e ser confirmado pela palavra. E que tudo aquilo que vai acontecer no casamento, que eu falo ali, na questão de se porventura vai ter algum divórcio, alguma coisa assim, antes é para comunicar para o ministério poder aconselhar. Então eles, de certa forma, eles intervêm na vida particular das pessoas. Eles intervêm quando, obviamente, quando um deles ou os dois procuram eles. Por quê? Porque eles não são ensinados. Eles são ensinados assim. Aí procurar o ministério. Inclusive, eles são ensinados a não confiar nem no pai e na mãe. Confie no ministério. Entendeu? Eles são ensinados exatamente assim. Tá? Aí, amanhã vai ter uma série de canais aí para o CCB que vão... Não, isso aí não tem nada a ver com o ministério, não. Eles estão imputando crime contra o ministério. Não, não. A própria... Quem tá falando sobre o ministério aqui são elas aí, ó. As próprias irmãzinhas da CCB aí, ó. Tá certo? Gente, eu vou ler aqui alguns comentários e nós vamos pegar esse vídeo aqui, nós vamos repassar para jornalista, tá? Eu vou repassar para jornalista isso aqui. Vamos lá. O Guilherme colocou assim, esse caso, Michel, que tá oculto, que ninguém tá sabendo. Tem, e é muito isso aí, exatamente. Tem bastante casos dessa forma aí, ó. Alceles, um grande abraço, Alceles, tudo bem? Saudade de você, querida. Ela colocou assim, ó, lamentável ver que as pessoas só conseguiam ver a verdade depois de sofrer nas mãos desses cães mercenários. Exatamente, concordo com você. Ministério dos Cadáveres, CCB Desgraça. CCB Veneno. Opa, Jeová, tudo bem, querido? Um grande abraço. Tudo bem? Sumido. O irmão colocou aqui, ó. Estamos vivendo tempos de trevas no Brasil e precisamos colocar os joelhos até que Deus faça. Joelhos no chão, talvez. Até que Deus faça justiça nessa nação. A CCB processou ela? Lamentável, sim. A Jaque Souza, a CCB processou. Queria 100 mil reais de indenização. Lars colocou assim, ó, tem que fazer um boletim de ocorrência na delegacia, procura a polícia, não vai atrás desses velhos sem vergonhas, porque eles são acostumados a encobrir sem vergonhices, porque também não prestam. Acho que é Arte Beleza colocou assim, ele é um narcisista, coitado dessa jovem. Aqui o Maurício colocou, eu vivi 40 anos na congregação, 25 anos foi o ministério. Eu vi muito isso. Teve caso em que aconselhado pelo ministério, a irmã ficou buscando a palavra até culminar no aí, ó, na pregação de hoje, que eu coloquei hoje, o ancião disse que através do sofrimento seremos salvos. Talvez esse ministério está enxergando o sofrimento dessa mulher para complementar a salvação dela. Exatamente. Ó, irmã, fique em paz, porque esse processo que a irmã está passando, esse sofrimento aí, é uma prova viva de que a irmã está encaminhada para entrar no céu, viu? É mais ou menos isso. Foi o Salvador Bueno que pregou isso aí. Alceles colocou aqui, mas só assim para as pessoas se libertar do engano, e muitos só depois de serem massacrados como eu fui. Aí, ó. Conta comigo, Michel. E se precisar, vamos criar um movimento para a defesa das mulheres cristãs no Brasil. Inclusive, o Júnior Refletir em Cristo, ele tá tratando desse caso lá no canal dele, tá? Ali, sobre casos de pessoas que ceifaram a vida, enfim, que tiveram problemas com o ministério a ponto do ministério tirar a liberdade dessas pessoas por causa de pecado de morte. Então o Júnior está fazendo um manifesto lá, junto ao Ministério Público. Achei muito bacana, o Júnior entrou em contato comigo e me pediu uma ajuda, e eu estou comunicando a vocês aqui, tá? Para que vocês... Eu vou deixar meu e-mail, e aí lá no meu e-mail vocês podem entrar em contato comigo, que eu passo o meu contato ou o contato do Júnior, para que, se vocês quiserem participar, vocês vão, acho que só dar o nome, o CPF, alguma coisa assim, acho que nome e CPF, para poder participar
lá do Baixo-Assinado, que vai ser levado para o Ministério Público. Tá aí o meu e-mail aí, ó, tá? Então tá aí. Aí o pessoal entra em contato comigo pelo e-mail e eu vou passar o meu contato lá, e lá no contato vocês entrem em contato comigo para a gente conversar sobre essa questão. Quem quiser, tá? Sim. Pois aqui, ó, sim. Chama ela para aparecer aqui no canal, sim. Ela tem... O canal aqui tá em aberto, tá? Se ela quiser, se dessas duas moças ou uma delas quiser vir aqui ao vivo e denunciar aqui mais claro, explicar tudo, acho que tá muito bem explicado isso aí, eu acho que é interessante, sim. É um caso de Ministério Público, exatamente. Porque aí, o grande problema é que é o seguinte, elas estão falando que elas foram conversar com o Ministério, mas elas não têm, é isso que falta, gente. Quando vocês forem conversar com o Ministério, vocês têm que gravar a reunião. Gravem a reunião, por favor, gravem. Que nem aquela irmãzinha da Alba da Piedade fez. A irmã da Alba da Piedade, ela foi fantástica, chegou lá e ela gravou. Tem que gravar, gente. Tem que gravar o cafajeste falando, ó, não, aqui divórcio não. Entendeu? Divórcio aqui não. Tem que ver com o Júnior. Ela me parece que ela é do Paraná. Aqui, ó. O irmão colocou aqui, ó. Eu fiz um vídeo também reforçando a denúncia. Isso aí. Gente, deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar uma opinião sobre um conteúdo que chegou para mim aqui, ó. Deixa eu tirar aqui rapidinho. Então aqui eu já dei minha opinião. Agora eu quero dar minha opinião sobre um outro conteúdo que chegou para mim, tá? O conteúdo é esse aqui, ó. Quer ver? É um